Se você quer ganhar mais dinheiro, então, meu amigo, você chegou no lugar certo. Sejam muito bem-vindos ao canal da Infinity Wins Traders. Meu nome é Manuel Fajardo e hoje eu vou te ensinar em como ser consistente no day trade. Nesse vídeo vou apresentar para vocês o robô máximas e mínimas feito para MetaTrader 5. O robô começa suas análises às 9h10, após a formação das duas primeiras barras de 5 minutos. Ele vai trabalhar nos rompimentos das máximas e mínimas do último candle fechado. Então teremos aqui exemplo de uma compra, tá? Que a gente está na terceira barra do dia, ela fechou, né, acima da máxima da barra anterior, confirmando uma compra. E aqui temos o exemplo da venda. Então a gente tem nesta quinta barra do dia o fechamento do candle de venda abaixo da mínima do candle anterior, confirmada a venda. É um setup muito simples e muito funcional, que isso é o mais importante ao longo dos dias, semanas e meses. Agora vamos para os parâmetros gerais do robô. Aqui a gente tem o número de identificação do robô, né? A gente precisa desse número principalmente para, se você for usar mais de um robô na mesma conta, né? Uma conta RED, ela pode ser utilizado em inúmeros robôs que você quiser. Então esse número vai identificar o envio do trade, fechamento do trade, condução do trade, tudo por esse número aqui, certo? A gente tem aqui um ticker, que é onde vai ser enviado os trades. Aqui, como a gente está fazendo o backtest, é usado a série contínua. Temos aqui os tipos de trades para executar. Tem a opção de ambos, a opção apenas compra e apenas venda. A gente tem aqui a etiqueta, a gente vai ter essa distância, 750. O que seria isso? Quando você vai fazer os trades no dia a dia, dependendo do tamanho da sua tela, a gente vai precisar colocar uma numeração ali, que seria o ponto aonde vai aparecer essa etiqueta aqui. Take Profit, Stop e saldo de compras. Então você consegue mexer nela para ela ir mais para a esquerda e mais para a direita. Simplesmente é para isso que funciona aquela opção. A gente tem aqui agora o gerenciamento de risco. Essa parte é muito importante. Nesse setup que a gente está usando aqui, eu estou usando 3 contratos na gestão operacional com um limite de ganho de R$ 300. Então aqui você pode também colocar aqui, por exemplo, como a gente está no stop loss de 200 pontos, 3 contratos são R$ 120, eu quero que se eu tomar 2 stops no dia, ele pare. Você vai colocar aqui R$ 240. Tem o drawdown, né, de diário. Então o que você vai fazer nessa opção? Ah, eu fiquei positivo metade da minha meta, R$ 150. Eu não quero mais ficar negativo nesse dia. Então, por exemplo, eu vou colocar R$ 150. Se eu perder 75% desse valor, eu quero que ele encerre. Aqui a gente vai ter os horários de negociação. Como eu já falei, para esse robô precisa estar 9h10 setado aqui para ele iniciar as análises dos trades. O término de envio de ordens às 4 da tarde, para se ele tiver alguma posição, ele encerrar até 17h35 ou 17h45, aqui, como vocês queiram. Questão de contratos, né? A gente vai poder aqui escolher a numeração de contratos que você quer. Eu aqui estou usando 3 contratos e coloquei o limite total de ganho de R$ 300. Por quê? Eu acredito que aqui é uma meta mais fácil de conseguir buscar R$ 100 a cada contrato operado, tá? Então a gente vai ter stop loss, você vai poder definir aqui também. Nesse set está com 200 pontos e o take profit com 500 pontos. A gente tem opções aqui que podem ser utilizadas. Aumento de posição para trás, você vai botar a quantidade de contratos, por exemplo, eu quero que ele faça no máximo 2 aumentos
dobrando a mão. Então, o que que você vai fazer aqui? Então, se eu vou ter 3 iniciais, então vou querer mais 6 e depois mais 12. Então, vão ser 18, vão ser 21 contratos. Qual a distância? 200 pontos. Qual que é o take profit em relação ao preço médio que eu quero? Cara, eu quero que ele seja um trade somente corretivo para não ter tomado um stop. Então eu vou colocar aqui 75 pontos. Qual que é a minha distância para o stop loss ser colocado após o terceiro aumento? 200 pontos também. Qual que é o fator multiplicador? 2. Aqui ele vai multiplicar até chegar aos 21 contratos no gráfico. Tá? Se você quiser colocar que ele faça esse aumento de posição, que ele é para trás, com a mesma mão, você vai colocar aqui 1. Então, se o meu inicial foi 3, eu vou querer que aqui 9. Então, são 3, 6, 9. Terceiro aumento, ele para de colocar contratos. Tá? Na sequência aqui, a gente pode ter o aumento para frente. O que seria esse aumento? Eu entrei com os 3 contratos. Ele fez uma parcial nos 35, fez uma parcial nos 100. E quando ele chegar em 300 pontos positivo, eu quero que ele coloque o mesmo número de contratos que eu tenho ainda em aberto, que ele faça mais uma entrada com a mesma mão. Então ele vai adicionar mais um contrato, quando bater 300 pontos, ele vai proteger, por exemplo, 25 pontos deste preço médio. Né? Então a gente vai fazer um preço médio novamente. Aqui a gente tem a questão das parciais. Você pode colocar aqui uma parcial na pontuação que você quiser, por exemplo, aqui em 100 e outra parcial em 200, né? Então são opções que você faz. Aqui eu gosto de deixar nos 30 e nos 100, porque a gente tem uma proteção mais tranquila e uma mão mais leve desse trade. Então a gente entrou com 3, com 30 pontos, ele vai colocar uma parcial no bolso, vai proteger no break-even 5 pontos à frente do preço médio e a gente vai estar protegido abaixo do nosso ponto de entrada. É essa aqui que é a diferença total que a gente faz nesse tipo de operacional. Então eu quero que ele, quando bata 30 pontos, ele proteja 5, mas ele vai fazer uma parcial e ele vai jogar essa nossa proteção abaixo do ponto de entrada. Depois ele também pode disparar de novo um próximo break-even nos 100 pontos e proteger 30, nos 150 proteger 50, nos 200 proteger 75. A partir daqui, o trailing stop entra em ação. A gente consegue que ele ande 150 pontos atrás do preço. Se possível dele atingir os 500 pontos, ele vai carregando esse stop até bater na meta dos 500 pontos ou voltar o preço e tirar na proteção. A gente tem também aqui a opção de martingale. O que seria isso? Tá, eu quero que, se eu tomar um stop, no próximo trade ele entre com a mão dobrada. Então eu entrei com 3 iniciais aqui, tomei um stop de 200 pontos, R$ 120. No próximo trade ele vai entrar com 6 contratos aqui. Então seria essa a função do martingale. Ele dobra a tua mão após um loss, para tu tentar recuperar esse valor mais rápido e voltar a buscar a tua meta diária. Aqui a gente tem os parâmetros do indicador rompimento. O que a gente faz aqui? Ativado para uso. A gente tem aqui essa opção que eu coloquei para ele não ficar continuamente comprando e vendendo. Então, cada vez que ele fizer uma operação de compra, ele precisa que faça uma barra contrária para ter um novo trade na mesma direção. O tamanho mínimo do candle ele tem que ser de 50 pontos, porque senão a gente tem uma lateralização do mercado
e o tamanho máximo 150 pontos, para a gente também não pegar a entrada no pós-movimento. Então a gente procura sempre dessa forma, trabalhar nesse formato, e também tem a questão de sair no sinal inverso. O que, que acontece aqui? Eu entrei num trade de compra e essa próxima barra ela já vai fechar negativa, mas ela ainda não pegou os meus 200 pontos de stop, mas ela ficou rompida a mínima do candle que foi a entrada. Então o que, que isso quer dizer? Que a gente tem um sinal inverso. Então a gente vai ter um sinal de venda aqui. Então ele sai do trade para você ter um stop menor. Qual que é esse distanciamento aqui? A gente tem a filtragem a partir de 9 e 10. O que, que ele seria? Em vez de você usar aqui o apenas compra e apenas venda, você pode deixar ele ainda em ambos. Mas eu quero que, por exemplo, a partir de 9 e 10, ele faça trade só acima da abertura do dia. Então a gente vai setar aqui, por exemplo, 5 pontos. Então ele só vai fazer compras acima de 5 pontos da abertura do preço de abertura do mercado, ou ele vai fazer uma venda abaixo 5 pontos do preço de abertura do mercado também. Esse outra distância máxima do dia e distância mínima, o que, que seria isso? Eu não quero que ele me compre topos e venda fundos sem ter uma mínima distância para onde o preço já foi. Então, o que, que eu vou setar aqui, por exemplo? 50 pontos da máxima do dia. Se a abertura do trade, o gatilho, for menor do que 50 pontos da máxima ou menor do que 50 pontos da mínima, ele não faz esse trade. E uma coisa muito importante que fica aqui na gestão de risco e gestão operacional é: eu quero aumentar os meus contratos. Por exemplo, eu quero passar para 5 contratos aqui. Então você normalmente passe a sua meta para a mesma quantidade. Se você quiser deixar lá tranquilamente com 300 para atingir mais rápido, né? Mas daí você também vai ter que modificar aqui. O meu limite global de perda é 2 loss, então você vai ter que setar aqui R$ 400. Quero que ele seja o drawdown em 275%. Então toda vez que mexer no gestão operacional, para 10 contratos, por exemplo, R$ 1.000 também, a gente vai ter 800 de perda. Então, metade eu não quero mais. Então, esse é uma parte muito, muito, muito fundamental e importante de quando você mexer na gestão operacional, mexer no gerenciamento de risco. Aqui a gente tem a parte, né, das configurações gerais dos backtests. Então a gente está aqui o robô Infinity Wins, tem o ativo, né, do dia 1 do 12 até o dia 31 do 12, modo visual, os parâmetros a gente já setou anteriormente e a gente coloca ele para iniciar. Vou deixar ele numa velocidade um pouco maior, porque senão o vídeo acaba se tornando muito extenso, né? Aqui essa parte a gente mostra que vai ter dias que ele vai bater meta, vai ter dias em que o mercado não anda tanto e a gente fica no meio do caminho, vão ter dias que vai ter loss, e a gente também tem a questão da consistência, que esse foi o principal motivo da chamada do vídeo, onde eu disse para vocês que eu iria ensinar vocês a ter consistência no mercado, né? Então, o robô ele faz todas as entradas e saídas automatizadas. Você não precisa estar na frente do computador o tempo inteiro. Então, se você tem uma reunião, tem um outro trabalho, não tem tempo para fazer as operações, você vai colocar o robô aqui no computador, ele vai fazer as operações para você do dia a dia, ele vai ter os seus limites de ganho, seus limites de perda, você vai chegar
no final do dia e vai ver o resultado que ele fez para você, né? Então, se você está gostando também do vídeo até aqui, né, deixa seu like, se inscreve no canal para receber mais novidades, né, da Infinity Wins durante o ano. E a gente fica por aqui. Vou deixar o videozinho rolando aí, esse backtest até o final. Um abraço para todos. Até mais.